Você acorda em uma masmorra escura e fria. Por mais que se esforce para lembrar, não tem ideia de como foi parar ali. Então esfrega a cabeça, pois ela está doendo. Seus ouvidos estão zumbindo. Ei, mantenha calma e concentre-se. Há enigmas horripilantes à sua espera. E no fim deste vídeo, você verá se é mesmo bom em resolver charadas. Há alguns símbolos estranhos riscados em uma parede de tijolos. São 4 no topo, 3 linhas no meio e um V logo abaixo. Em seguida você se depara com uma grade. Há um cadeado enferrujado enorme travando a porta dela, mas nenhuma chave por perto. Olhe ao seu redor e tente dar um jeito de sair daí. Viu esse tijolo deslocado na parede? Tente empurrá-lo. Deu certo! Uma porta secreta se abre e você passa por ela. Ao descer as escadas, vê um corredor enorme. Há várias tochas iluminando o caminho e você avista 4 espelhos grandes. Eles refletem o Frankenstein, um esqueleto, um zumbi e um vampiro. Uma dessas criaturas é um ser humano. Consegue adivinhar qual? Os vampiros não têm suas imagens refletidas em espelhos, então você está olhando para um humano. Ele lhe dá um osso pequeno e o alerta que você precisará dele. Você passa por uma porta e se dá conta de que estava dentro de um castelo. Este é o pátio dele. Não há nuvem alguma no céu, e o sol está escondido atrás de uma das torres altas. Há 3 portões à sua frente. Um lobisomem está perto do primeiro. O segundo está sendo vigiado por um escorpião gigante, do tamanho de um carro. E o terceiro portão tem uma gárgula assustadora. Tem alguma coisa errada aqui. Descubra o que é. O sol está brilhando no céu e não há lua cheia. Então, o que esse lobisomem está fazendo aqui? É apenas um homem fantasiado. O lobisomem abre o portão e você passa por ele. Então está de volta ao castelo e entra em uma pequena sala. Há teias de aranha por toda parte e muito lixo no chão. Você vê um pote de sal sobre a mesa e um recado escrito na parede. Lá diz, um círculo de sal. Você resolve pegar o pote só por precaução. A essa altura, um líquido escorregadio e viscoso começa a pingar sobre o seu ombro. Ao olhar para cima, vê uma grande aranha descendo em sua direção. Você sai correndo e avista 3 portas. Dá para ouvir gritos atrás da primeira, o barulho de uma serra elétrica atrás da segunda e um cachorro latindo atrás da terceira. Rápido, decida para onde ir. Passe pela terceira porta. Apesar do cão furioso, você tem um osso. Assim que o joga, o animal amansa imediatamente. Ele mordisca seu troféu e se esquece totalmente da sua presença. No chão, dá para ver pegadas humanas que levam a outra porta. Você empurra a maçaneta para baixo. Está trancada. Olhe ao seu redor e encontre a chave. O cachorro está roendo o osso e a chave está brilhando sob a coleira. Você afaga a cabeça dele e tira gentilmente a chave. Aí abre a tal porta. Está escuro e não dá para ver nada. Você dá um pequeno passo à frente e cai em um buraco profundo. Felizmente não se machuca. No chão, há um tocador de MP3 com fones de ouvido e está com pilhas. Ótimo! Você o coloca dentro do bolso. Não dá para escalar as paredes escorregadias do poço, mas dá para ver que alguém jogou 2 cordas para sair dali. Uma é branca e levemente brilhante. A outra parece ser normal. Escolha qual delas usar para sair do poço. A corda branca é uma teia de aranha. O animal o está perseguindo. Então você escolhe a corda normal e dá-o fora daquele lugar. Ela está presa a um pilar de mármore. Você a desamarra e a guarda no bolso. Então caminha por um corredor escuro e escuta um rosnado atrás. É um lobisomem. A lua cheia surgiu. Você corre para fora do corredor e chega a uma estrada. Há 3 caminhos à sua frente. O primeiro está coberto por lava. O segundo está infestado de cobras. E o terceiro leva a um lago contaminado. Se apresse, o lobisomem está vindo.
Tem um sapato em cima da superfície do lago, no lado esquerdo. Isso indica que ele está congelado. Você escorrega sobre o gelo e cai. O lobisomem ainda está em seu encalço, mas ele escorrega também, o que lhe dá tempo de correr sobre a terra firme. Há uma torre gigante à sua frente. Você corre para dentro e fecha a porta. O lugar é redondo, iluminado por tochas. Rostos humanos surgem nas paredes. Mãos começam a surgir também. Os fantasmas estão se aproximando aos poucos. Eles estão por toda parte, o cercando. E agora? O que você vai fazer? Lembra do pote de sal e do recado que dizia um círculo de sal? Pois então, é só derramar o sal ao seu redor que os fantasmas não se atreverão a ultrapassar a linha. Você faz isso e espera um bom tempo até eles desaparecerem. Aí, sobe por uma escada em espiral até chegar ao topo da torre. Uma porta bate atrás. Há uma janela e um suporte de ferro para a tocha preso à parede. No centro da sala, tem uma cama ampla, cercada por um véu branco. Você puxa o véu para o lado e vê 2 zumbis dormindo ali. Eles abrem os olhos, se levantam e começam a caminhar devagar em sua direção. O que fazer agora? Use a corda que você encontrou antes, amarre-a no suporte para a tocha e desça pela janela. Maravilha! Os zumbis são bobões demais, então não vão puxar a corda de volta. Você está no chão e avista um carro. Nesse momento, o lobisomem sai do castelo. Você entra no veículo e tranca a porta. O monstro bate na janela com as patas. Você não consegue encontrar a chave. Ela certamente está no porta-luvas, mas ele está trancado por uma senha de 3 dígitos. Relembre o começo dessa aventura e tente adivinhar o código. Rápido! O lobisomem está prestes a quebrar o vidro. Na masmorra em que acordou, havia vários sinais desenhados na parede. 4 linhas verticais, 3 abaixo e um V na base. Esse V é um símbolo romano para o número 5, então o código é 435. Você tira a chave, dá a partida no carro e dá o fora dali. Quando sai do castelo, se dá conta de que o veículo está sem freios. Há 3 estradas à frente. Tem uma parede de tijolos no fim da primeira. A segunda leva a uma floresta em chamas. E a terceira dá em um morro alto com um despenhadeiro. Qual estrada escolher? Não há muito tempo. Você está dirigindo rápido demais. Tire o pé do acelerador e dirija rumo ao morro. A velocidade vai cair pouco depois. Em algum momento, vai ser possível sair do carro. Você salta fora dele e cai no despenhadeiro. Aí caminha pelo morro e acaba entrando em um pântano. Ao passar pela água, avista 3 mulheres à sua frente. Qual delas não é uma sereia? A do meio tem uma coisa estranha no pescoço. São guelras. A segunda possui dedos unidos por membranas. E a garota da esquerda parece normal. Ela é a humana. Você passa pelo pântano e chega à beira do mar. Tem um velho barco a motor sobre a areia. Você o empurra para a água, liga o motor e pula dentro dele. Ufa! Finalmente consegue sair daquela ilha estranha. Ao longe, avista algumas rochas e navios naufragados. Então desacelera e ouve um canto bonito. Ah, são aquelas mulheres que estão sobre as rochas. São sereias. Usando o canto, elas encantam os marinheiros e os fazem bater com suas embarcações contra as rochas. Você vai diretamente ao encontro delas e não consegue resistir àquelas vozes maravilhosas. As rochas estão se aproximando cada vez mais. Vamos lá, reaja! Faça alguma coisa! Lembra do tocador de MP3 que encontrou no poço? Coloque os fones nos ouvidos, ligue a música e vá embora. O motor do barco para. Ao longe dá para ver o contorno de outra ilha. Você pega um remo e resolve chegar lá com sua própria força. Algumas horas se passam e a fome e a sede batem. Há peixes nadando na água e você encontra algumas minhocas dentro do barco. Mas como conseguirá pescar sem uma vara apropriada? Use um dos cadarços. Amarre a isca nele e depois o abaixe até entrar na água. Funcionou. Você pega alguns peixes, mas vê uma barbatana de tubarão. Ela está circulando e empurrando o barco. A ilha já está bem pertinho, mas é preciso escapar da criatura perigosa.
Como resolver esse problema? Jogue os peixes que pegou o mais longe possível. Isso distrairá o tubarão. E você terá um tempo para chegar à praia. Pronto, mas infelizmente você doou sua comida para o predador do mar. Exausto, chega ao litoral. Lá encontra um homem que diz que foi ele quem lhe deixou o MP3 e a corda. E também escreveu o recado na parede da masmorra. Sem dizer nada, você dá um chute na canela dele e o expulsa dali. Não fez isso. Mas dá vontade, né? Enfim, você está aliviado por tudo ter acabado bem e apenas deita na areia. Mas o homem diz que ainda não é hora de relaxar. Há outros desafios à sua espera. Você escuta barulhos bizarros vindos da selva. Mas essa é outra história, e a nossa aventura se encerra por aqui. Hora de descobrir sua pontuação. 0 a 4 pontos, não fique triste. Você consegue melhorar com o tempo, mas fique longe de castelos mágicos, hein? 5 a 8 pontos. Nada mal. Você provou que tem coragem, mas ainda lhe faltam alguns recursos, e resolverá os próximos enigmas com mais facilidade. 9 a 12 pontos. Quase perfeito. Você passou no teste e provou que consegue sair vivo de qualquer situação perigosa. 13 a 15 pontos. Não é você que tem que correr dos monstros. Eles é que precisam temê-lo. Qualquer castelo assustador é como uma casa para você. O Halloween está chegando e o detetive Marlon está ocupado com todos os tipos de criaturas assustadoras e casos misteriosos. Esperamos que você o ajude a decifrar esses enigmas assustadores. O dono de uma loja ligou para o detetive Marlon. Ele disse que havia um vampiro em sua loja. Quando o detetive chegou, não viu o dono da loja, mas havia 3 outras pessoas lá dentro. Olhe para elas com atenção e ajude o detetive a descobrir qual é um vampiro. Bem, os olhos da primeira pessoa estão vermelhos, mas parece que ela não dormiu bem à noite. A segunda está congelando. Todas as partes de seu corpo estão cobertas por algumas peças de roupa. Mas veja a terceira. Ela está bebendo algo vermelho de um copo usando um canudo. Deve ser o vampiro que o detetive está procurando. Agora, onde está o dono da loja? Observe essa família com muita atenção. O detetive Marlon foi convidado a ir à casa deles para descobrir em que corpo de um membro da família um fantasma está se escondendo. Logo ele encontrou a resposta. E quanto a você? É verdade que a mulher parece assustada, mas isso não tem nada a ver com o fantasma. Ela apenas se engasgou com a comida. O homem está usando óculos escuros, embora esteja em um ambiente fechado. Mas ele é cego. Está vendo a bengala branca que os cegos usam ao lado dele? É por isso que ele está usando óculos. A avó é quem você precisa. Há um rastro de ectoplasma que percorre toda a sala em direção a ela. Certo dia, uma mulher muito pálida, cobrindo com a mão uma mordida no pescoço, procurou o detetive Marlon. Ela disse que quando estava voltando para casa na noite anterior, alguém a atacou e a transformou em uma vampira. Ela queria encontrar o culpado. O detetive achou 3 suspeitos. Olhe para eles e encontre aquele que transformou a mulher em uma vampira. Este homem é bastante velho e não tem dentes, portanto não pode ser um vampiro. Esta mulher tem marcas de bronzeado, mas os vampiros não podem tomar sol. Portanto, o homem usando chapéu e luvas deve tê-la transformado em vampira. O detetive Marlon está caminhando por um parque quando percebe 3 homens sentados em um banco. Ele imediatamente vê que um deles é um fantasma. Você consegue adivinhar qual deles? O primeiro homem tem a pele clara, o segundo está usando apenas roupas largas e grandes. O fantasma é o homem cuja perna está atravessando todo o banco.
Dois maridos suspeitavam de que suas esposas eram lobisomens. Eles convidaram o detetive Marlon para descobrir a verdade. O detetive examinou os quartos das mulheres e percebeu que apenas uma delas era um monstro. Qual? Esse quarto tem uma atmosfera assustadora, todo escuro, com pôsteres de bandas de rock nas paredes. O segundo é rosa e muito feminino, mas você notou marcas de arranhões no chão e na cama? A mulher que mora aqui é um lobisomem. O próximo caso do detetive Marlon não é menos complicado. Um espelho de valor inestimável com 1,80 m de altura e uma bela moldura de prata foi roubado de uma lendária casa mal-assombrada. Os três principais suspeitos são os monstros do Dia das Bruxas vistos pela última vez na casa: uma bruxa, um vampiro e um lobisomem. Você pode ajudar o detetive a descobrir o culpado? Foi a bruxa. Sabe-se que a prata faz mal aos lobisomens. O lobisomem não a teria tocado. Os vampiros não conseguem ver seus reflexos, portanto, o vampiro não precisaria do espelho. A única pessoa que pode precisar desse espelho é a bruxa. O detetive Marlon está exausto. Ele tem trabalhado tanto que decide tomar uma xícara de café. Ao entrar na cafeteria mais próxima, vê dois rapazes. Eles usam roupas semelhantes, seguram xícaras de café fumegante e, em geral, parecem estar perfeitamente bem. Mas o detetive percebe imediatamente que um deles é um lobisomem disfarçado. Qual deles? O cara à direita. Há marcas estranhas na borda de sua xícara. Foram deixadas por suas presas? Além disso, suas pupilas estão um pouco alongadas. E há um desenho de uma pata no saco de papel da cafeteria que ele está segurando. Espere, é um estabelecimento especial para lobisomens? O detetive Marlon suspeita de que um de seus velhos amigos seja imortal. Um dia ele é convidado para uma pequena festa organizada por um deles. Ele está em um canto, olhando para seus três amigos sentados perto da lareira, e de repente ele se dá conta. Você também já descobriu qual homem é imortal? O homem à esquerda parece muito antiquado. O do meio está lendo um livro em latim. E apenas o homem da direita parece ser muito jovem. Mas veja a foto na lareira. Ela deve ter sido tirada no dia em que a Torre Eiffel foi inaugurada. Mas o homem também está lá e não envelheceu nem um dia desde então. Na noite passada, em uma lua cheia, várias pessoas desapareceram na cidade. O detetive Marlon interrogou os habitantes locais e descobriu que eles acreditavam que o culpado era um lobisomem. Logo, o detetive tinha três suspeitos: Jack, Levi e Luke. Mas todos eles tinham álibis. Jack disse que estava caminhando com sua namorada perto do rio. Levi estava escolhendo um anel de prata para si mesmo no shopping. E Luke, que trabalhava como guarda do museu, tinha um turno noturno no trabalho. Qual deles é o culpado? Jack estava caminhando sob a luz da lua cheia e não se transformou em um lobisomem. Levi não tinha medo de usar anéis de prata, mesmo que esse metal prejudique os lobisomens. Isso significa que o lobisomem e possível culpado é provavelmente Luke. Certa vez, o detetive Marlon ficou sabendo de um caso estranho. Um homem que estava visitando a cidade ouviu falar de uma casa amaldiçoada. Dizia-se que um vampiro e uma bela moça moravam lá. E como ocorria o boato de que a moça estava presa na casa contra sua vontade, o viajante decidiu ajudar a garota. Mas quando estava conversando com ela, a moça de repente gritou: "O vampiro está voltando! Temos que nos esconder no porão e trancar a porta!" E assim eles fizeram. Mas pela manhã, o homem se viu transformado em um vampiro. Como isso foi possível?
Não demorou muito para o detetive perceber que a própria beldade era o vampiro. A esposa do detetive Marlon estava decorando a casa para o Halloween. Ela enviou uma mensagem ao marido pedindo que ele comprasse algo com uma perna, um braço e uma cabeça, mas sem carne ou olhos. Mas logo percebeu o que sua esposa queria. Você também já percebeu? A senhora Marlon precisava de um esqueleto. No dia seguinte, o detetive recebeu uma nova mensagem de sua esposa. Dessa vez, ela precisava pegar algo embrulhado, mas não era um presente. Tinha que ser algo bem guardado em uma câmara que os arqueólogos considerassem um grande tesouro. O que o detetive Marlon teve de levar para casa? A senhora Marlon queria usar uma múmia para decorar a casa. Um zumbi, uma múmia e um fantasma compraram uma casa. Ela tem muitos cômodos diferentes, mas há um cômodo que você nunca encontrará lá. Que cômodo é esse? É a sala de estar. Observe essas duas senhoras. Qual delas parece suspeita? É a mulher à direita. Seu reflexo está todo errado. Ela não é humana. Observe atentamente essas pessoas dançando em uma festa fantasia. Você precisa descobrir quem é um lobisomem. É aquele cara no canto. Ele está usando uma máscara humana, mas seu cabelo grosso está aparecendo por baixo da máscara. Algumas pessoas acreditam em mim e outras não. À noite, eu ando por aí e às vezes flutuo. Se você ouvir um barulho perturbador vindo do chão, corra e se esconda do meu som assustador. O que eu sou? Eu sou um fantasma. Algumas pessoas me temem. Quanto mais de mim você tem, menos você vê. O que eu sou? Eu sou a escuridão. Acredita-se que eu traga má sorte. Eu me confundo com o escuro da noite e sou conhecido por me dar bem com bruxas. O que eu sou? Sou um gato preto. Miau. A Leila estava dirigindo à noite para visitar seus pais, mas infelizmente seu carro quebrou no meio do nada. Ela decidiu dar uma volta para encontrar ajuda e se deparou com uma casa de aparência estranha. Quando começou a caminhar pelo jardim para chegar à porta, de repente ficou muito assustada e correu de volta para o veículo. Você consegue identificar as 3 coisas que a deixaram apavorada? Observe a estátua no centro da fonte. Os olhos dela estão se movendo para a esquerda e para a direita. Em segundo lugar, você vê as mãos de esqueleto que estão tentando rastejar para fora do chão. Assustador! E além de tudo, o gato preto aqui tem uma cauda de cobra em vez de uma cauda normal.
A professora Bia pensou que não haveria uma maneira melhor de assustar seus alunos do que fazer uma prova de quiz no Halloween. Mas ela decidiu prestar mais atenção durante a prova porque todos iam para a escola fantasiados, o que facilitaria a trapaça. E ela estava certa, pois um deles estava de fato tentando trapacear. Você sabe dizer quem? Veja, esta garota aqui está escondendo um pedaço de papel com as respostas sob seu chapéu de bruxa. Na noite de Halloween, a Amanda estava brincando de verdade ao desafio com suas amigas. Quando chegou a vez dela, elas a desafiaram a entrar na antiga mansão, na qual nenhuma pessoa da cidade ousou entrar antes. Ela aceitou o desafio e foi. Mas, de repente, a porta atrás dela se fechou sozinha e ficou trancada. Então, um mordomo esqueleto a cumprimentou e disse: Você não é bem-vinda aqui, mas poderá sair se souber o meu enigma. Na noite mais escura eu ganho vida. Meu olhar sinistro não causa conflitos. O que sou eu para iluminar o caminho quando monstros e duendes saem para brincar? Você pode ajudar a Amanda? A resposta correta é uma Jack-o'-lantern, aquela abóbora iluminada típica. A Ana foi convidada para uma festa de Halloween em seu bairro. Quando chegou à casa, notou que 3 pessoas fantasiadas estavam se divertindo na piscina quente. Mas uma delas não era um ser humano de verdade. Você sabe dizer quem? Bem, a primeira garota com a fantasia de bruxa e o segundo cara com presas parecem assustadores, mas eles estão apenas usando maquiagem. Porém, a garota que está com a fantasia de sereia é uma sereia de verdade, porque olhe para o pescoço dela, ela tem guelras. Era o aniversário de 21 anos da Aurora, e suas tias bruxas finalmente iriam aceitá-la em seu clã. No entanto, havia um feitiço que ela precisava completar como teste final, que exigia um caldeirão mágico. O problema é que só era possível usar esse caldeirão se a pessoa resolvesse o enigma que estava gravado nele, que dizia: Sou uma estação de cores com folhas que caem. É quando os suéteres aconchegantes saem para aquecer todos vocês. O que eu sou? Aspirante à mágica, você sabe? Resolva este enigma e seus poderes mágicos crescerão. Você pode ajudar a Aurora a encontrar a resposta correta? A resposta que você está procurando é a estação do outono. Dê uma olhada nessas 2 mulheres que estão preparando as mesas de jantar para sua festa de Halloween. Uma delas tem intenções nefastas. Você consegue identificar quem é a perigosa? Se você olhar com mais atenção, verá que a mulher à esquerda é mais sapeca do que assustadora. O creme verde nos brownies pode parecer venenoso, mas é apenas corante alimentício. E os dedos na bandeja são apenas biscoitos em forma de dedos. Portanto, ela está simplesmente se preparando para a festa. Mas a mulher da direita nem se deu ao trabalho de usar uma fantasia, embora esteja organizando um jantar de Halloween. E por que alguém afiaria as facas antes da chegada dos convidados? Isso é suspeito. Então ela deve ser a perigosa. A jovem bruxa Elaine, que vivia em uma floresta profunda e encantada, foi convidada para a reunião de Halloween de seu clã. Infelizmente, sua vassoura estava quebrada, e a única maneira de chegar ao seu destino era beber a poção de teletransporte. No entanto, ela nunca a havia preparado antes, e os 3 ingredientes principais estavam escondidos com um enigma em seu livro de feitiços. O primeiro era: nas sombras, eu cresço silenciosamente. Não sou uma planta, nem um animal que você conheça. Depois da chuva, posso começar a florescer. Sou frequentemente encontrado na escuridão de uma floresta. Você consegue dizer qual é o primeiro ingrediente? É um cogumelo.
O enigma do segundo ingrediente dizia: sou leve como o ar, macia ao toque. Nas costas de um pássaro não peso muito. Ajudo uma criatura a voar alto e livre. No entanto, caio no chão para que todos vejam. O que eu sou? Você sabe a resposta? É uma pena. E o enigma para o terceiro ingrediente era o seguinte: na escuridão eu tecerei minha armadilha tão discreta. Com paciência, espero por um saboroso petisco. Silenciosa e furtiva, nos cantos eu me escondo. Com vários olhos, divido o meu mundo. Você pode ajudar a Elaine a descobrir o que é? A resposta é uma aranha. Mas agora ela precisa se embrenhar mais na floresta para encontrar esses ingredientes. Dê uma olhada ao redor. Você pode ajudá-la a encontrá-los? Há um cogumelo embaixo dessas flores. A pena do pássaro está escondida atrás das flores. E aqui está a aranha subindo nesta árvore. Uma famosa boate da cidade estava organizando uma festa de Halloween e a Joana e as amigas estavam indo para lá. Lá dentro, havia 2 balcões diferentes onde elas podiam pegar as bebidas, mas um desses barmans é perigoso. Você sabe dizer qual? Este cara está vestido de vampiro para o Halloween e está simplesmente fazendo um show de fogo. Por outro lado, o barman que está polindo os copos tem uma garrafa de veneno entre as outras. Portanto, as garotas devem evitá-lo a todo custo. O Jonas estava participando de um jantar de Halloween. Ele queria comer alguma coisa, então foi para o buffet aberto. Examine atentamente essas 3 opções de lanches. Uma delas irá fazer mal. Você sabe dizer qual? Os primeiros cupcakes podem parecer que estão pingando sangue, mas é apenas uma cobertura com sabor de cereja. E essas minhocas nas xícaras de pudim são apenas gomas de minhoca. Mas veja essa maçã doce. Ela está brilhando como fluorescência. Parece tóxica. Monstros de todo o mundo se reuniram em sua festa anual de Halloween. Mas um humano ficou sabendo e planejava invadir o evento. Então, eles colocaram um monstro de segurança na entrada do local. O cara estava desconfiado dessas 3 criaturas. Você pode ajudá-lo a descobrir qual delas é realmente um humano? Dê uma olhada na lua. Ela não está cheia. Então, como é que esse lobisomem está aqui? Ele não deveria ter se transformado em um. Então, deve ser um humano usando uma fantasia. A Ana e suas amigas foram ao desfile de Halloween que estava acontecendo em sua cidade. Havia um labirinto assustador e a garota decidiu entrar nele por conta própria. Entretanto, depois de um tempo, ela se perdeu e começou a entrar em pânico. Mas não percebeu que havia dicas ao redor do labirinto que a guiariam até a saída. Você consegue identificá-las? Veja esses tijolos nas paredes do labirinto aqui. Eles têm o formato de setas. Então ela pode simplesmente segui-los e sair. O Breno se vestiu de pirata para o Halloween. A caminho da casa dos amigos, ele viu uma caixa brilhante na beira da rua. Então ficou curioso e foi dar uma olhada. Descobriu que era uma caixa do tesouro. O rapaz tentou abri-la, mas estava trancada e havia um enigma nela. Sou colorido e tagarela, empoleirado no alto. Com penas tão vibrantes, chamo sua atenção. Posso imitar suas palavras, tanto de perto quanto de longe. Sou encontrado na selva ou como animal de estimação. Você pode dizer o que sou eu?
É um papagaio. É o aniversário da Lily e a Leia se ofereceu para presenteá-la com um dia de spa. Elas chegaram ao maravilhoso Pink Lotus Boutique Spa para o dia de princesa e foram encaminhadas para salas diferentes. Uma das mulheres recebeu uma mensagem de texto em seu telefone dizendo: "Tenha cuidado." Dê uma olhada na imagem. Você consegue identificar qual amiga está em perigo? É a Lily. A bebida na bandeja do garçom está definitivamente envenenada. Ela deve sair desse lugar o mais rápido possível. O Jonas se acordou em uma linha do tempo diferente. Normalmente, ele era um aluno nota 10, mas nessa realidade, ele era um aluno muito ruim. Seu professor o colocou em detenção para ver se suas notas melhorariam. Durante a detenção, ele teve que resolver alguns enigmas. Para cada enigma resolvido, ele ganhava pontos que o ajudariam a aumentar sua nota. Sua primeira tarefa foi encontrar a diferença entre duas imagens, mas ele tinha apenas alguns segundos. Você consegue ajudá-lo? Isso mesmo, a imagem da direita não tem rabiscos no papel. Para o próximo desafio, o Jonas teve que identificar a diferença entre esses dois coelhos dirigindo uma motocicleta. Não faça muitas perguntas, apenas o ajude. Sim, a diferença está no capacete. Dalana é uma campeã de natação que está se preparando para uma competição que acontecerá na segunda-feira. 24 horas antes do grande dia, ela some. Ninguém consegue encontrá-la. Sua mãe liga para a polícia e pede que investiguem o crime, e eles chegam a 3 suspeitas. Todas elas são nadadoras. A Hannah diz que não fala com a Dalana desde o último treino. A Antônia explica que convidou a Dalana para almoçar no sábado, mas ela recusou porque estava arrumando o cabelo para a competição. E a Melanie diz que conversou com a Dalana na noite anterior, que lhe disse que estava se sentindo ansiosa por causa da competição. Uma das nadadoras está mentindo. Quem? Definitivamente é a Antônia. Não faz sentido uma nadadora arrumar o cabelo antes de uma competição de natação. Ele ficará molhado de qualquer maneira. Daniel é um marinheiro em um grande navio de cruzeiro. Um dia, o capitão pediu que ele fosse ao convés mais baixo do navio buscar alguns suprimentos. Mas quando o homem estava descendo a escada, ela se quebrou e ele caiu. Por mais que tentasse, ele não conseguia sair. E, não, a situação era pior do que ele pensava. Havia um buraco no casco do navio e a água estava começando a encher os convéses inferiores. Dê uma olhada ao redor. Há algo que o Daniel possa usar para se salvar? Sim, ele pode colocar um colete salva-vidas e esperar que a água encha o convés inferior. Ele simplesmente flutuará para cima e poderá subir as escadas novamente. Quero dizer, se o navio não se transformar em um Titanic, certo? Você decidiu que precisava sair em uma aventura, então arrumou sua mochila e foi caminhar pela trilha dos Apalaches. O problema é que, como essa era sua primeira caminhada, seu planejamento foi ruim. Sua água durou apenas um dia e você precisava reabastecer. Há 4 fontes de água diante de você: uma lagoa, um lago, um cacto suculento e um riacho. De onde você deve beber água? A maioria dos cactos é tóxica, portanto você deve ficar longe deles. As águas da lagoa e do lago são águas estagnadas, o que significa que podem estar cheias de coisas que não são boas para você. Portanto, resta a água do riacho. Está ficando tarde e você percebe que está perdido no meio da floresta. O GPS do seu telefone não está funcionando e você vê um cruzamento à sua frente. Você pode escolher entre 4 caminhos que levam ao norte, sul, oeste ou leste. O caminho que vai para o norte te levará para um buraco negro. A estrada que vai para o sul passa por um lago cheio de enormes tubarões-baleia. A que vai para o leste passa por um buraco do tamanho de uma cratera. E a que vai para o oeste te levará a uma montanha altíssima que é impossível escalar. Qual caminho você escolherá?
Você deve ir para o sul. Os tubarões-baleia não representam uma ameaça para as pessoas e provavelmente não é verdade que eles existam dentro desse lago. Eu quero dizer, eles são criaturas marinhas. O Roberto passou as 2 últimas semanas no Egito explorando as pirâmides antigas. Ele é arqueólogo e estava procurando por descobertas revolucionárias sobre a história das múmias. Dentro de uma das pirâmides, ele encontrou uma câmara secreta. Nas paredes dessa câmara estava escrito o seguinte: se alguém conseguir responder corretamente, um antigo segredo será revelado. E logo abaixo disso, o Roberto encontrou um enigma. A próxima resposta que deve escapar de seus lábios deve ser a criatura enrolada em tiras de pano. Você consegue adivinhar o que o Roberto deve responder? Múmia. Ele deve simplesmente dizer a palavra múmia. O Tom escapou da prisão cavando um longo túnel no chão da cela. Ele estava se arrastando pelo túnel subterrâneo há 3 horas, quando viu que o túnel principal se dividia em 3 túneis menores. O primeiro estava pegando fogo, o segundo abrigava um ninho de cobras venenosas e o terceiro estava cheio de explosivos. Qual túnel o Tom deve pegar para continuar sua fuga da prisão? Ele deve escolher o túnel com fogo. Ele pode apagar o fogo com a terra do chão e seguir seu caminho para a liberdade. A Sylvia queria ir ao show de sua banda favorita, mas não tinha dinheiro suficiente para os ingressos. Sua estação de rádio local estava promovendo um concurso e o vencedor ganharia ingressos para o show. Tudo o que ela precisava fazer era responder corretamente a charada. Ela ligou para a estação de rádio e eles lhe perguntaram: todas as noites me dizem o que fazer. E todas as manhãs faço o que me mandam, mas ainda não consigo escapar de sua repreensão. O que eu sou? A Sylvia ganhou os ingressos. Você consegue adivinhar o que ela respondeu? A resposta correta é um despertador. É bem assim, não é mesmo? A Amy acordou em uma ilha distante. Ela procurou em todos os lugares por algo que pudesse ajudá-la a escapar e encontrou nada. Nos dias seguintes, ela continuou a procurar algo que pudesse lhe dar alguma direção e encontrou 3 pedaços de papel rasgados que poderiam ser unidos para formar um só. Ela juntou tudo e conseguiu escapar da ilha por água, sem usar nenhum outro recurso além das coisas que encontrou. Você consegue descobrir como ela conseguiu fazer isso? Essa é complicada. Nada era o nome do barco que ela encontrou abandonado na ilha. Depois, ela encontrou pedaços de papel rasgados, que juntos formavam um mapa. O mapa ajudou a guiá-la até a ilha habitada mais próxima, e o barco a ajudou a ir até lá pela água. A Mirabel entrou no mercadinho de seu pai e pediu um sanduíche para levar. Quando ela olhou para a direita, notou algo extremamente fora do comum. Dê uma olhada nessa imagem. Você consegue dizer do que se trata? Tem uma tartaruga escondida embaixo do balcão. Isso com certeza não é normal. Molly, Holly e Sally estão indo para o baile de formatura em uma limusine elegante, mas o carro quebra no caminho. Como o salão de festas fica próximo, as moças decidem ir a pé. De repente, começa a chover. Por sorte, as 3 têm guarda-chuvas. Mesmo assim, uma delas se molha. Você consegue adivinhar quem é? Holly. A saia dela é mais larga do que o diâmetro do guarda-chuva. Finalmente, as moças chegam ao baile de formatura. Todas as amigas estão muito elegantes e chiques. Lea está usando sapatos de grife muito caros. Bella carrega uma bolsa Chanel. Alice está tirando selfies com um smartphone top de linha. E Kim está exibindo um colar de diamantes brilhantes. Mas na verdade, apenas uma delas é rica. Você consegue adivinhar quem é? Dê uma olhada mais de perto no logotipo. A bolsa Chanel da Bella é falsa. Os sapatos de Lea são muito maiores que seus pés. Portanto, ela provavelmente os pegou emprestados de outra pessoa. Quanto a Alice, o smartphone em sua mão não é dela. Ele tem o nome da Kim. Portanto, Kim é a pessoa mais rica aqui.
Kim vai para a pista de dança. Bob, Billy e Kenny a convidam para dançar, mas um desses rapazes foi mordido por um vampiro, portanto não é seguro dançar com ele. Você consegue adivinhar quem é? Bob tem uma marca vermelha em sua camisa, mas é apenas batom. Billy está bebendo algo vermelho, mas é um ponche de cereja. Enquanto isso, Kenny não tem nenhuma sombra, então ele é um vampiro. Kim vai até o banheiro feminino, mas todos os 3 banheiros estão ocupados. Há um robô dentro de um deles. Você consegue adivinhar onde? Vamos dar uma olhada nos pés da primeira-dama. Ai! Ela arranjou vários calos com suas sandálias elegantes, portanto ela não pode ser um robô. Quanto à terceira senhora, sua pedicure é muito bagunçada para um robô, portanto, o robô está na segunda cabine. Bella pede a Kim para tirar sua foto. Kim tira algumas fotos. Você consegue encontrar 3 diferenças entre elas? Aqui estão. Kim volta à festa e vê um criminoso fugitivo entre os convidados. Você também consegue ver essa pessoa? É o apresentador do programa. Ele está escondendo um uniforme de prisão sob o terno. Na festa, Bella também é mordida por um vampiro. Kim a leva para o hospital. Elas encontram 2 médicos no saguão. Um deles é um impostor. Você consegue adivinhar quem é? Médicos de verdade usam luvas, e a mulher à direita não usa nenhuma. Bella entra em uma enfermaria de hospital com outras 3 pessoas. Uma delas não está doente. Você consegue adivinhar quem é? A mulher à esquerda parece perfeitamente saudável. Ela está usando batom e um penteado glamuroso. Embora seu braço esteja quebrado, isso não significa que ela esteja doente. Kim chega em casa depois de um longo dia. Ela está muito animada para se presentear com um banho de espuma. Estava sonhando com isso o dia todo. Mas alguém usou toda a espuma. Kim interroga os membros de sua família. O pai diz: "Passei o dia todo na oficina consertando meu carro velho. E ainda não fui ao banheiro." A mãe diz: "Eu estava me sentindo mal o dia todo, então não prestei atenção nos seus produtos de beleza." E o irmão de Kim diz: "Não fui eu quem pegou sua espuma, mas acho que foi a mamãe. Quem fez isso?" Dê uma olhada mais de perto na barba do papai. Há pedaços de espuma nela. Descobrimos! Na noite seguinte, Kim vai para uma festa do pijama com seus amigos. Um deles é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem é? Esse cara é um lobisomem. Dê uma olhada em suas garras. Kim coloca um dinheiro em um esconderijo em seu quarto e vai para a casa da avó. Em alguns dias, Kim retorna e percebe que alguém roubou seu dinheiro. Como ela adivinhou? A poupança da Kim estava neste livro. Ele estava na prateleira quando ela saiu. E agora o livro desapareceu. Kim corre para a sala de estar e grita para sua família: "Quem roubou meu livro?" Todos juram que não tem nada a ver com um roubo, mas Kim identifica o ladrão imediatamente. E quanto a você? É o irmão. Ele usou o livro como suporte para seu PlayStation. Kim está assistindo a um programa de TV sobre esportes perigosos. Você pode ajudá-la a adivinhar qual dos rapazes tem mais chance de sobreviver?
Aquele que cai na neve tem mais chance de sobreviver. Atingir a água pode ser difícil e ele ainda precisa sair do oceano. O pai de Kim quer comprar um barco. Seu agente marca uma reunião com 3 pessoas. Cada uma conta uma breve história sobre seus barcos. Karen diz: meu marido me deu este barco há 5 anos como presente de casamento. É por isso que ele tem meu nome. Mas agora eu quero vendê-lo porque não usamos. Charles diz: herdei este barco do meu pai. Ele funciona muito bem. Mas não preciso dele porque estou me mudando para o exterior. E Liam diz: construí este barco sozinho, mas agora estou construindo um maior. Então gostaria de vendê-lo para conseguir algum dinheiro. Um dos vendedores está mentindo. Você consegue identificar quem? Dê uma olhada mais de perto no primeiro barco. Seu nome é Karma, não Karen. Portanto, ela é uma mentirosa. Kim vai a uma loja de ferragens próxima comprar algo para sua casa. Kim pergunta: quanto custa um? O lojista responde: são $2. Em seguida, Kim pergunta: quanto custa 11? O lojista responde: são $4. E finalmente, Kim pergunta: quanto custam 100? E o lojista responde: $6. O que Kim está comprando? Ela está comprando um número de casa. Cada dígito custa $2. O gato da Kim, Fluffy, fugiu. Ela ficou procurando por ele em uma floresta a noite toda. Finalmente se cansou e foi para casa. Mas de repente, ela vê a casa de uma bruxa no caminho. Kim entra e encara a bruxa. Fluffy está sentado em seu colo. A bruxa diz: libertarei seu gato se você decifrar meu enigma. Tenho 2 melhores amigas que são gêmeas idênticas. Emma nasceu em 2003. Gemma em 2004. Como isso é possível? São gêmeas, mas nasceram na noite de Ano Novo. Emma nasceu logo antes da meia-noite e Gemma logo após a meia-noite. Theo convida Kim para uma exposição de arte. Dê uma olhada nesses quadrados. Qual deles é maior? Amarelo ou verde? Todos esses quadrados em preto e branco geralmente confundem a percepção, mas fica óbvio que o quadrado verde é maior do que o amarelo se os colocarmos de lado. Kim e Theo saem para caminhar em um vilarejo abandonado. Eles veem uma placa que leva a um famoso castelo mal assombrado. Há 4 rotas possíveis, mas apenas uma delas os levará de fato ao castelo. Você consegue descobrir o caminho correto? É muito mais fácil desvendar esse labirinto se você começar a desenhar a partir do destino final. Eles devem pegar a rota B. Finalmente, Kim e Theo encontram o castelo. Eles entram na propriedade e veem uma sala de estar sofisticada. Há 6 zumbis escondidos na sala de estar. Você consegue identificá-los? Olá! Os rapazes fogem dos zumbis e se escondem no porão. Eles vagam e veem 3 portas. De repente, o porão começa a se encher de água. Kim e Theo têm de escolher uma porta rapidamente para escapar, mas cada porta tem uma surpresa. Há um tanque com uma família de tubarões atrás da primeira porta. Há um buraco profundo com corais afiados e venenosos atrás da segunda porta. E há um tanque com piranhas atrás da terceira porta. Qual porta é mais ou menos segura? A segunda porta. O porão está cheio de água, então eles podem nadar sobre os corais. A Bia participou da reunião de seu colégio no último fim de semana. Todos os amigos pareciam estar indo muito bem na vida. A Carol apareceu usando roupas de marcas caras. A Matilda tinha não apenas um, mas 2 dos mais recentes smartphones. O Tom chegou em um carro esporte caríssimo. E a Beth estava usando um relógio de luxo no pulso. Dê uma boa olhada nos amigos da Bia. Você consegue dizer quem é realmente rico?
Bem, vejamos. Se você olhar com atenção, a Carol não tirou as etiquetas das roupas. Isso provavelmente significa que ela está planejando devolvê-las após o encontro. Os celulares da Matilda são falsos. Veja a etiqueta, é apenas uma cópia da marca original. E o relógio da Beth é muito maior do que o pulso dela, o que significa que não é realmente dela. Portanto, o Tom é provavelmente a pessoa mais rica da reunião de amigos. A banda favorita da Ana está na cidade e ela quer muito ir ao show. Então pergunta para a madrasta se pode, mas a mulher diz que só irá permitir se a garota lhe fizer uma série de coisas. A primeira tarefa que a madrasta pede é que Ana lhe traga água em um escorredor. Para fazer isso corretamente, a jovem precisa pensar fora da caixa. Você pode ajudá-la a descobrir como? A Ana precisa congelar um pouco de água e colocar os cubos no escorredor. Tecnicamente, a água congelada ainda é água, certo? Em seguida, a madrasta pede que a Ana escolha o vestido de noite perfeito para ela. A jovem entra no armário e lá estão 3 vestidos. Um vermelho, um verde e um azul. Dê uma olhada na imagem. Qual a Ana deve escolher? Se você olhar com atenção, o botão do vestido azul está prestes a se soltar. O verde tem uma grande mancha de tinta, portanto, ela deve escolher o vermelho. Antes que a Ana possa levar o vestido para a madrasta, a mulher entra no quarto. Ao ver a mancha na roupa, começa a gritar: "Como você pode fazer isso com o meu vestido?" Mas a garota diz que não fez nada de errado e que a tinta já estava lá quando entrou no armário. A madrasta pede que a jovem encontre o culpado. Se conseguir descobrir quem manchou o vestido, ela poderia ir ao show. As 3 principais suspeitas são as irmãs adotivas da Ana, a Elsa, a Bela e Gabriela. Elas não gostam da irmã, então é provável que uma delas tenha jogado tinta no vestido da mãe para incriminá-la. Quando as meias irmãs estão fora de casa, a Ana entra sorrateiramente no quarto delas para tentar encontrar a culpada. Dê uma olhada no quarto. A primeira cama pertence a Elsa, a segunda a Bela e a terceira é da Gabriela. Você pode dizer quem fez isso? Foi a Gabriela. A cama dela é a terceira à esquerda, e se você olhar com atenção, tem um balde de tinta embaixo. A Emília e a Bárbara estão se preparando para uma noite de garotas. Elas estão se maquiando e arrumando o cabelo. As duas têm gostos muito parecidos e suas coisas são praticamente as mesmas, mas uma tem mais dinheiro do que a outra. Observando a imagem, você consegue dizer qual tem as coisas mais caras? Dê uma olhada na Bárbara. A calça dela meio que denuncia, pois é obviamente uma imitação. Portanto, a Emília é a que tem as coisas mais caras. O Henrique viajou para Paris. Assim que chegou, foi passear pelas ruas para encontrar um lugar para ficar. Ele encontrou um hotelzinho bonito e decidiu entrar. Grande erro. Por quê? Dê uma olhada na janela do último andar. Parece que é um fantasma. Caramba! Se eu fosse ele, procuraria outro lugar para ficar. Depois de encontrar um lugar melhor para se hospedar, ele decidiu almoçar. Pediu a clássica sopa de cebola francesa. Mas quando seu prato chegou, estava cheio de baratas. O Henrique chamou o gerente do restaurante para contar sobre o incidente. O homem disse: "Isso é inaceitável. Vou encontrar a pessoa responsável e demiti-la imediatamente." Havia 3 suspeitos. O cozinheiro disse que havia preparado a sopa como de costume e que ela estava boa quando a passou para o garçom. O garçom disse que não havia tocado na sopa, apenas a serviu ao Henrique e se apressou em atender o pedido de outra mesa. O gerente também questionou o faxineiro, que disse que havia passado as últimas horas limpando o banheiro e não tinha ideia do motivo da confusão. Você sabe dizer quem é o culpado? Ninguém. Dê uma olhada no sistema de ventilação. Está cheio de baratas. Elas devem ter se arrastado para fora dele e caído na sopa do Henrique. Que horror! Há 3 passageiros na classe executiva de um voo internacional que está indo para Roma. Dê uma olhada nessas 3 pessoas. A primeira mulher parece muito bem vestida.
Ela está usando uma bolsa de grife luxuosa e enviando mensagens de texto em seu telefone caro. O rapaz no meio está trabalhando com gráficos de ações em seu laptop. E o terceiro está tomando uma xícara de café enquanto lê um artigo no Financial Times. Você sabe dizer qual deles é o verdadeiro bilionário? Vejamos, a mulher pode parecer bem vestida, mas se você vir a etiqueta em suas roupas, ela diz 100% poliéster. É improvável que uma bilionária use algo assim. O cara que trabalha com gráficos de ações está usando sapatos velhos e rasgados. Duvido que isso seja uma escolha de moda, portanto ele provavelmente não é um bilionário. Isso nos deixa com o último homem. Se você observar com atenção, o artigo que está lendo é sobre ele. O título é O Mais Novo Bilionário do Mundo. Acho que encontramos nosso homem, não é? O detetive Silvio foi chamado para investigar um roubo no museu da cidade. Um diamante de valor inestimável desapareceu e o ladrão não deixou nenhum rastro. Depois de analisar as câmeras de segurança, o investigador reuniu 3 suspeitos: o segurança, o curador e um visitante. O segurança disse que só saiu de seu posto na hora do almoço e que poderia jurar que o diamante ainda não havia desaparecido naquele momento. O curador passou o dia guiando uma visita ao museu para um grupo estrangeiro, que foi ver o diamante no início do passeio e ele ainda estava brilhando em seu lugar. O visitante disse que só tinha entrado para uma visita rápida e nem sequer passou pelo corredor Medzi, onde o diamante estava guardado. Após essas 3 entrevistas, o Silvio encontrou o ladrão. Você consegue dizer quem foi? Era o visitante. Antes de mais nada, ele sabia a localização exata do diamante dentro do museu. Além disso, deu uma olhada no cordão que o cara está mexendo em uma das mãos. O detetive o tirou debaixo da manga e, voilá, a joia estava presa a ele. Acho que o malandro não teve tempo de ir para casa e se livrar do diamante, não é? A Júlia e alguns amigos decidiram passar o fim de semana em uma cabana na floresta. Eles chegaram na sexta-feira no fim do dia e passaram a noite se divertindo com jogos de tabuleiro e contando histórias assustadoras. Quando acordaram no sábado de manhã, descobriram que alguém havia roubado todo o suprimento de alimentos. O vidro da porta estava quebrado, mas fora isso, não havia sinais de quem poderia ter feito aquilo. Assim, o grupo decidiu vasculhar a mata ao redor para ver se encontrava o culpado. Dê uma boa olhada na cena com a qual o grupo se deparou e veja se consegue descobrir quem levou a comida deles. O que é aquilo no canto inferior esquerdo? Parecem pegadas de urso, não é? E não apenas de um, mas de uma família inteira. Ah, e até deixaram uma embalagem de óleo no chão como prova. Sim, esses ursos foram os culpados, com certeza. A Yara acordou no sótão de uma casa abandonada. Ela tentou encontrar uma maneira de sair dali, mas tudo o que conseguiu encontrar foi um cômodo com 3 portas. Cada uma escondia um perigo diferente. As janelas e o piso atrás da primeira eram feitos inteiramente de lente de aumento, o que significa que a luz do sol provavelmente a queimaria se ela entrasse. A segunda porta escondia uma sala cheia de gás venenoso, e atrás da terceira havia um leão faminto. O que a garota deve fazer para escapar? Ela deve esperar até o início da noite e usar a primeira porta. A Sandra disse à mãe que sua equipe de ginástica iria para um acampamento esportivo no fim de semana. Ela pediu uma ajuda para arrumar a mala. A mãe ajeitou tudo o que achava que a filha precisaria. Quando a garota retornou do fim de semana, estava contando tudo sobre a viagem, mas em algum momento da conversa perguntou por que a mãe não tinha colocado uma escova de dentes. A mulher imediatamente percebeu que a Sandra estava mentindo sobre onde realmente tinha estado naquele fim de semana. Como? Porque ela pôs uma escova de dentes, mas embaixo das roupas de ginástica da filha. Se a filha tivesse realmente ido acampar, teria usado as roupas e encontrado a escova. A Kátia descobriu 3 bolsas em um sótão antigo, juntamente com um bilhete que dizia que havia R$1 milhão dentro de uma delas. Também falava que as outras 2 estavam vazias. A garota só tinha uma chance de descobrir qual bolsa continha o dinheiro, e podia confiar que uma das mensagens escritas nelas era verdadeira. Na primeira estava escrito: "O dinheiro não está aqui".
A segunda dizia: o dinheiro não está aqui. Na última, as palavras eram: o dinheiro está na segunda bolsa. Se você fosse a Kátia, qual sacola escolheria? A primeira. Se apenas uma das pistas for verdadeira, então o dinheiro está na primeira. A polícia vem perseguindo Bruno há muitos anos, tentando provar que ele está envolvido em atividades ilícitas, mas nunca conseguiu pegá-lo. Um dia, o detetive Lauro decidiu fazer uma visita surpresa ao escritório do suspeito. Assim que o detetive chegou, a secretária disse que o chefe estava em uma viagem de negócios. O detetive pediu para ver o escritório e tirou uma foto do local, mas não tinha permissão para tocar em nada sem um mandado. Então, o Lauro voltou à delegacia e conseguiu a autorização. Quando retornou ao escritório do Bruno, percebeu que alguém havia entrado lá. Dê uma olhada nas duas imagens e tente descobrir o que o detetive viu. A luminária da escrivaninha está inclinada e os livros estão em lugares diferentes. Definitivamente, alguém esteve naquele cômodo. O Lauro decidiu revistar todo o escritório do Bruno. Em uma sala, descobriu que havia pegadas até o meio da sala e depois elas desapareceram. A única janela estava aberta. Oh não! Gritou o detetive. Não acredito que ele escapou de novo. O homem tirou uma foto do cômodo e a levou para a delegacia. Ali, ele mostrou a imagem para outros detetives e um deles disse que havia resolvido o caso. Dê uma olhada na imagem. Como o detetive resolveu o caso? Ele entendeu que Bruno era um metamorfo. Isso explica por que as pegadas não chegaram até a janela. Além disso, veja toda a comida de pássaro no chão. Ele provavelmente se transformou em um pássaro e fugiu. Conheço algo que despertará seu cérebro melhor e mais rápido do que o café. Sim, é hora de encontrar sua lente de aumento. Observe esta imagem com atenção. O que há de errado aqui? Cada uma dessas 4 pessoas tem uma fatia de pizza nas mãos, mas apenas 3 pedaços estão faltando na caixa de pizza. Você tem 3 jarras e todas estão com rótulos errados. Uma delas contém maçãs, outra contém laranjas e a terceira contém uma mistura de maçãs e laranjas. Você tem permissão para pegar quantas frutas quiser de cada jarra para corrigir os rótulos. Qual é o número mínimo de frutas que você precisa pegar e de quais jarras para rotulá-las corretamente? Vejamos este cenário. Você escolhe uma fruta de jarra com o rótulo maçãs e laranjas e pega uma maçã. Isso significa que a jarra deve ser rotulada como maçãs. Agora, a jarra com o rótulo laranjas precisa ser rotulada como maçãs e laranjas, pois não pode conter laranjas, e já temos a jarra de maçãs. Um cenário semelhante se aplica se for uma laranja que você retirar da jarra rotulada como maçãs e laranjas. Portanto, basta retirar uma fruta da jarra maçãs e laranjas para rotular todas as jarras corretamente. Certa vez, um fazendeiro desafiou um engenheiro, um físico e um matemático a cercar a maior quantidade de área usando a menor quantidade de cerca. O engenheiro moldou sua cerca como um grande círculo e disse que essa era a maneira mais eficiente. O físico fez uma longa linha e disse que cercar metade da terra era o melhor. O matemático riu deles e mostrou seu projeto, que venceu os outros. O que ele fez? O matemático fez uma pequena cerca circular em torno de si mesmo e declarou que estava do lado de fora. Todos os dias após o trabalho, Jack chegava à estação de trem às 17 horas. Sua esposa saía de casa de carro para encontrá-lo exatamente às 17 horas, o pegava e levava para casa. Um dia, Jack chegou à estação 1 hora mais cedo e começou a caminhar para casa. Ele estava caminhando até que sua esposa o pegou no caminho. Eles chegaram em casa 30 minutos mais cedo do que o normal. Quanto tempo ele ficou caminhando? A melhor maneira de pensar sobre esse problema é considerá-lo sob a perspectiva da esposa.
Sua viagem de ida e volta foi reduzida em 30 minutos, o que significa que cada trecho de sua viagem foi reduzido em 15 minutos. Isso significa que Jack deve ter caminhado por 45 minutos. Logan é um agente especial que está tentando capturar um vilão famoso. Depois de caminhar por algum tempo, ele percebe uma porta. Tem um código de bloqueio. O homem também vê um calendário pendurado na parede. Na parte inferior há algumas letras, SSQ. Depois de ligar os pontos, o agente especial descobre o código. Qual é? É 153. As letras representam os dias da semana: segunda-feira, sexta-feira e quarta-feira. Segunda é o primeiro dia, sexta é o quinto e quarta é o terceiro. Observe estas duas famílias. Qual delas é falsa? O que você acha? Bem, a família da direita tem hábitos alimentares estranhos. Eles permitem que o filho coma o bolo inteiro sozinho. Mas talvez eles simplesmente não se importem com uma alimentação saudável. A família da esquerda, no entanto, parece estar perfeitamente bem. Mas você notou uma porta USB coberta pelo colar que a mãe da família está usando? Ela é um robô, e toda essa coisa de família é apenas uma piada. Agora olhe para estes prisioneiros. Quem tem maior probabilidade de escapar? Peguei você. Nenhum deles. O da direita será impedido pelo guarda, enquanto o da esquerda ficará cara a cara com aqueles cães nada amigáveis. E quanto a estas garotas, qual delas carece de bom senso? Essa foi outra pergunta complicada. Ambas não são as lâmpadas mais brilhantes do lustre. A da esquerda vai publicar uma foto de seu cartão de crédito em suas mídias sociais, e a da direita vai compartilhar os detalhes de sua identidade e passagem aérea com seus seguidores. Isso é incrivelmente inseguro. Era o primeiro dia de aula quando a carteira do diretor desapareceu. Havia 3 suspeitos: o jardineiro, o professor de matemática e o treinador. Eis o que eles disseram. O jardineiro estava cortando a grama da frente. O professor de matemática estava verificando o teste surpresa que havia dado aos alunos. E o treinador estava conhecendo novas pessoas que queriam entrar para o time de futebol da escola. Quem pegou a carteira? Foi o professor de matemática. Ninguém faz teste surpresa no primeiro dia de aula. Olhe para estas mulheres. Você consegue descobrir qual delas não está grávida? É a mulher à direita. Sua barriga tem um formato estranho e algo parece estar se movendo sob suas roupas. Assustador. Um dia, o imperador perguntou ao seu general o que ele escolheria se lhe oferecessem justiça ou muito ouro. Eu escolheria o ouro, respondeu o general sem hesitar. O imperador ficou surpreso. Eu teria ficado desapontado mesmo que essa fosse a escolha de um servo, disse o imperador. Mas vindo de você, não é apenas decepcionante, mas também chocante e triste. Mas o general justificou sua resposta ao imperador enfurecido e magoado sem nenhum problema. O que ele disse? Ele disse que as pessoas pediam o que não tinham. Sob o governo de Vossa Majestade, ele acrescentou, a justiça está disponível para todos, mas eu sou um prodígio e sempre tenho pouco dinheiro. É por isso que eu disse que escolheria o ouro. A resposta agradou o imperador e seu respeito pelo general foi restaurado. A polícia chegou a uma estação de esqui no início da manhã. À noite, alguém atacou o gerente do hotel e ele foi levado para um hospital ainda inconsciente. A polícia suspeitou de 3 pessoas, Lara, Jaime e Arthur, que haviam chegado no dia anterior. Os policiais inspecionaram seus quartos e descobriram o seguinte: observe essas coisas com atenção e tente entender quem atacou o gerente. Foi o Arthur. Veja, ele não tem roupas quentes, o que significa que não veio para esquiar.
Alison é uma grande chefe em uma empresa internacional. Um dia, ela está correndo para uma reunião importante quando percebe que os documentos de que precisa não foram impressos, mas ela pediu a pelo menos 3 de seus subordinados que o fizessem. O Luan disse que acabou de voltar do supermercado porque acabaram os grãos de café. O Roberto afirma que estava terrivelmente ocupado redigindo um novo contrato. E a Alice responde que esteve na cozinha, preparando lanches e fazendo café para a reunião. Quem realmente se esqueceu da tarefa e está inventando desculpas no último momento? A Alice não tem café no escritório, então como ela poderia fazer isso? O rico empresário Sr. Hudson tinha uma doença grave e estava internado no melhor hospital da cidade. Ele foi tratado com pílulas inventadas por um cientista que trabalhava naquele hospital. O Sr. Hudson estava se sentindo cada vez melhor e estava se preparando para receber alta. Mas então, em uma manhã, ele foi encontrado em estado crítico. A polícia tinha 4 suspeitos: a faxineira, a enfermeira do empresário, sua assistente e o cientista. A faxineira disse que o Sr. Hudson gostava que seu quarto estivesse arrumado e por isso ela vinha todos os dias para limpá-lo. A enfermeira disse que aplicava injeções no Sr. Hudson todas as manhãs e eles até se tornaram amigos. O cientista ficou muito chateado. A doença dele era complicada, mas fizemos muito progresso. E hoje aconteceu isso. E a assistente respondeu que seu chefe pediu que ela trouxesse os doces favoritos dele todos os dias. E ela fez exatamente isso. Você consegue descobrir quem causou a piora da condição do Sr. Hudson? Foi a enfermeira. O Sr. Hudson foi tratado com pílulas especiais. De que injeções ela está falando? Harrison estava voltando para casa quando alguém jogou algo nele e o deixou inconsciente. Quando ele se recuperou, se viu em uma sala com 4 portas e uma janela minúscula. Harrison abriu a janela, mas ela era pequena demais para que ele conseguisse passar. De repente, o rapaz viu um pedaço de papel no chão. Era um bilhete que dizia: apenas uma porta dá para o lado de fora. As outras 3 não levam a lugar algum. Você pode tentar abrir apenas uma porta e somente uma vez. Se não conseguir, todas elas ficarão trancadas para sempre. Harrison pensou um pouco e fez a escolha certa. Como ele descobriu qual era a porta de que precisava? Ele abriu a janela. Isso criou uma corrente de ar. O homem verificou os buracos das fechaduras e sentiu um pouco de ar frio vindo de um deles. Era a Porta da Liberdade. O detetive Sheldon Cooper estava descansando em um resort quando um acidente desagradável aconteceu. Alguém empurrou a idosa Sra. Stevenson para dentro da piscina quando não havia ninguém por perto. Mas esse alguém não sabia que a senhora já foi a melhor nadadora de sua universidade e ela nunca parou de treinar. Portanto, não foi difícil para ela atravessar a piscina e sair do outro lado. Sheldon perguntou à senhora se ela tinha visto o agressor. Ela não viu, mas tinha certeza de que era alguém que sabia que ela tinha acabado de receber uma grande herança. O detetive precisava falar com 3 pessoas. Elas eram o filho da Sra. Stevenson, Tiago, sua neta Glória e sua sobrinha Judith. Tiago disse: tenho andado muito ocupado ultimamente. Surgiu algo urgente no trabalho. Não tenho tempo nem de sair do meu quarto para tomar café da manhã ou jantar. Glória pediu a Sheldon que guardasse seu segredo. Ela estava saindo com um garçom que conhecera em uma cafeteria na praia. Se seus parentes descobrissem, ficariam furiosos. E Judith disse a Sheldon que tinha pegado um carro para fazer compras no centro da cidade. Quem está mentindo? O Tiago, o homem parece queimado de sol, mas como pode se ele não sai do quarto há dias? O Jaime comprou um lindo anel para sua namorada. Ele queria pedi-la em casamento no fim de semana. Ele deixou o anel em sua mesa em casa e foi trabalhar. Mas quando voltou à noite, não o encontrou. Apenas suas 3 irmãs estavam em casa naquele dia, e nenhuma delas gostava da namorada dele. Ele questionou cada uma delas. Mia estava em seu quarto. Ela disse que havia passado o dia inteiro lá pintando as paredes. Emily estava na cozinha. Ela respondeu que estava preparando um bolo de aniversário para sua amiga. E a mais nova, Nora, estava no jardim. Ela disse que estava plantando rosas. Não demorou muito para o Jaime descobrir quem havia pegado o anel. Você sabe quem foi?
Foi a Nora. Ela parece muito arrumada para uma pessoa que supostamente passou o dia inteiro no jardim. Além disso, ela não tem nenhuma ferramenta de jardinagem. O melhor jogador do time de vôlei de Juliano desapareceu logo antes do jogo. Os principais suspeitos de Juliano eram 3 jogadores do time rival. Jackson disse: "Acabei de voltar da academia. Estava me aquecendo antes da competição." Leonardo teve que buscar sua esposa e filha no hospital. E Paulo alegou que havia fraturado a perna, e o médico da equipe estava lhe fazendo uma massagem. Quem está por trás do desaparecimento do jogador? O Paulo. Fazer uma massagem em uma perna quebrada? Corvos estão voando no céu. Um à frente e 2 atrás. Um atrás e 2 à frente. Um entre 2 e 3 em uma fileira. Você consegue descobrir o número exato de corvos? Três. Eles estão se movendo um após o outro. O barista precisa encher 2 sacas com café de outra saca de tamanho semelhante. Você consegue descobrir como fazer isso? Fácil. Coloque as sacolas vazias umas dentro das outras e, em seguida, enche-as com café. 2 mães e 2 filhas entram em uma cafeteria e pedem 3 cappuccinos. Cada uma recebe um. Como isso é possível? Elas são uma avó, uma filha e uma neta. Você consegue escrever um número que consiste em 11 milhares, 11 centenas e 11 dígitos? Muitas pessoas acham que será 111.111, mas na verdade é 12.111. O computador de Rachel está quebrado, mas ela precisa fazer um trabalho urgente, então ela decide usar o laptop do marido. Mas infelizmente ele mudou a senha. Por sorte, Rachel encontra um bilhete com uma pista por perto. Ela digita o código, mas não funciona. Você pode ajudá-la a decifrar a senha? Para resolver esse quebra-cabeça, Rachel precisa trocar cada letra pela letra anterior do alfabeto. S implica R, B implica A, D deve ser substituído por C e assim por diante. E a senha final é Rachel. Que fofo. Peter, Jenny e Timothy estão presos em 3 gaiolas separadas. A cela de Peter contém um explosivo. A gaiola de Jenny está cheia de gás tóxico. E a cela de Timothy está coberta de gelo. Você consegue adivinhar quem tem mais chances de sobreviver? Timothy. É apenas gelo, portanto logo estará derretendo. Timothy não terá tempo de congelar. Gerald tem 100 anos e alguns meses de idade, mas ele só teve 25 aniversários em toda a sua vida. Como isso é possível? Esse homem nasceu em 29 de fevereiro, portanto seu aniversário ocorre apenas uma vez a cada 4 anos. A polícia descobre que vários criminosos vão deixar a cidade de trem nesta manhã. Os seguranças da estação ferroviária detiveram 4 pessoas suspeitas e examinaram suas bagagens. Você pode ajudá-los a descobrir quem é inocente? Esse cara carrega pasta de dente sem escova de dente. Uma pessoa supostamente cega carrega uma lanterna. E por que um homem careca precisaria de um frasco de shampoo? Ao que parece, apenas o cara da esquerda não é um criminoso. Os pássaros sentavam-se um em cada árvore. Um não tinha lugar. Mas quando eles se sentaram 2 em cada uma árvore ficou livre. Você consegue descobrir o número de pássaros e árvores? Quatro pássaros e 3 árvores. Um fazendeiro tem 350 laranjas. O desafio é dividi-las em 3 pilhas, de modo que uma pilha seja 4 vezes menor que a maior. E outra pilha, 2 vezes menor que a maior. Quantas maçãs haveria em cada pilha? Zero. O fazendeiro tem 350 laranjas, não maçãs.
David convida seus amigos para passar um fim de semana em sua casa. Eles vão e se divertem muito. Infelizmente, uma terrível tempestade começa um dia antes de eles partirem. Chove torrencialmente, ventos fortes quebram árvores, derrubam cabos e causam quedas de energia em todo lugar. Na manhã seguinte, o tempo melhora, mas David descobre que seu relógio de ouro sumiu. Era um presente muito caro de seu avô. David faz apenas uma pergunta a todos os seus amigos. Não consigo encontrar uma coisa que é muito importante para mim. Vocês podem me dizer o que estavam fazendo ontem? Mônica diz: passei a maior parte do dia no meu quarto estudando. Mike diz: eu estava tocando minha guitarra elétrica na garagem. E Mia diz: eu nem sei como é o seu relógio. Depois de ouvir as respostas, David sabe com certeza quem está mentindo. Você consegue descobrir? Houve uma queda de energia. Isso significa que Mike não conseguiu tocar guitarra elétrica. Além disso, David não disse nada sobre o relógio. Então, como a Mia sabia disso? Portanto, Mike e Mia roubaram o relógio. Você consegue criar um quadrado movendo apenas um palito de fósforo? Você precisa pensar fora da caixa para decifrar esse quebra-cabeça. Aqui está a solução. Este quadrado é pequeno, mas ainda assim corresponde à tarefa. Rob administra um restaurante. Ele tem 4 barris de excelente kombucha e está guardando tudo para a próxima festa de aniversário, que começará em 24 horas. Rob entra na sala de armazenamento e vê um bilhete perto dos barris. Ele diz: eu coloquei um feitiço em um dos barris. Qualquer pessoa que beber kombucha dele se transformará em uma sereia em 10 horas. Boa sorte. Felizmente, Rob tem uma amiga, Shelley, que está sonhando em ser uma sereia. Rob decide testar o kombucha nela antes do início da festa. Você consegue descobrir uma maneira de verificar 4 barris em 24 horas? Rob deve dar a Shelley o kombucha do primeiro barril imediatamente. Depois, o kombucha do segundo barril 1 hora mais tarde. E a terceira bebida 2 horas mais tarde. Se a Shelley se transformar em uma sereia em 10 horas, isso significa que o primeiro barril está sob o feitiço. Se ela mudar em 11 horas, a culpa é do segundo barril. E se ela se tornar uma sereia em 12 horas, a culpa é do terceiro barril. Mas se Shelley permanecer a mesma, o quarto barril está encantado. O gerente de uma loja de computadores liga para a polícia e grita: ajudem-me! Minha loja foi roubada! Os policiais chegam imediatamente ao local, mas não conseguem ver ninguém. De repente, eles ouvem alguém batendo na porta no canto da loja. Eles a abrem e vem uma senhora ansiosa. É a gerente. Alguém me trancou do depósito. Deve ser um dos assistentes da loja. Os policiais pedem à senhora que chame seus funcionários para um interrogatório. A gerente diz: só um segundo, não consigo encontrar meu telefone. Ah, ele está aqui. Ela nem sequer começou a ligar antes de os policiais aprenderem. Por quê? Ela estava trancada no quarto e o telefone estava em cima de um balcão. Como ela poderia chamar a polícia? Onde a sexta-feira realmente vem antes da quinta-feira? Reserve um tempo para pensar sobre isso. No dicionário, a sexta-feira sempre vem antes da quinta-feira. Nina sai de casa às escondidas tarde da noite para encontrar seu namorado secreto. Ela acha que é muito cuidadosa e silenciosa. Mas todos os colegas de quarto de Nina sabem de seu plano. Além disso, sabem que Nina voltará à meia-noite. Elas decidem fazer uma aposta. Aquele que notasse Nina primeiro, quando ela começasse a escalar a cerca, seria o vencedor. Essa pessoa ficaria livre das tarefas por 1 mês. Para não cair no sono, Bella liga sua série favorita. Nora vai até a cozinha preparar lanches para todos. Wendy se senta na sala de estar com um livro. E, finalmente, Kelly vai para o seu quarto e começa a meditar. Quem será o primeiro a ver Nina quando chegar a hora? Kelly. Seus olhos estarão acostumados com a escuridão e ela enxergará melhor do que os outros. Lily é uma confeiteira descolada. Ela está trabalhando duro na cozinha a noite toda para criar um bolo de casamento especial. Finalmente, ele está pronto. Lily o coloca na geladeira e sai para fazer uma pausa. 15 minutos depois, ela retorna e quase desmaia. Algum monstro arruinou sua obra-prima. Lily questiona 3 suspeitos. Diana, a barista, diz:
Abri a geladeira há 1 hora para pegar uma nova caixa de leite de soja. Seu bolo estava ótimo. Paul, o gerente da padaria, diz: Eu não toquei no bolo. Estava falando ao telefone com nossos clientes. E o Will, zelador, diz: Entrei na cozinha há 5 minutos e notei um pouco de chocolate no chão perto da geladeira. Abri a geladeira e vi o bolo quebrado, mas não fui eu. Quem está mentindo? Diana. 1 hora atrás, o bolo ainda não estava pronto, então ela não conseguiu vê-lo na geladeira. Mary estaciona seu carro perto de sua loja favorita. Você consegue ver algo estranho aqui? Dê uma olhada no reflexo na janela. A cor do carro dela não corresponde à realidade. Uma pequena cidade realiza um festival de inverno com um concurso de esculturas de gelo. As 3 melhores esculturas chegaram à final. A festa vai bem e todos se divertem. Oh não! Alguém salpicou as esculturas com sal. Elas estão perdendo a forma e se desfazendo. O xerife local interroga 3 suspeitos. Brian diz: Eu não fiz isso. Estava muito ocupado construindo um boneco de neve. Gemma diz: Eu estava longe das esculturas, tirando selfies com minha avó perto da área de jantar. Veja você mesmo se não acredita em mim. E Dan diz: Acredito que tenha sido Brian. A escultura vencedora foi criada por sua ex-namorada. Eles não se dão bem. Depois de ouvir o que eles tinham a dizer, o xerife sabe com certeza quem é o culpado. E quanto a você? Dê uma olhada nas selfies da Gemma com a vovó. Na primeira foto há um saleiro grande sobre a mesa. E na segunda selfie, o mesmo saleiro está ausente. Ele está escondido no bolso do paletó da Gemma. Ela pegou o sal escondido e estragou as esculturas. Amy está visitando uma cidade desconhecida. Ela vê 4 criaturas mágicas nessa área e fica apavorada. Você também consegue vê-las. Dê uma olhada nesta árvore. É um goblin da madeira. Há um lagarto transparente rastejando pelo arranha-céu. Além disso, há um duende escondido nos arbustos de flores. E há uma fada dirigindo este táxi. Diana volta para a casa do trabalho e descobre que alguém quebrou seu bule de chá antigo na cozinha. Ela fica furiosa e interroga 3 suspeitos. A empregada doméstica diz: Fiquei limpando o segundo andar o dia todo. Nem sequer entrei na cozinha hoje. O jardineiro diz: Eu estava colhendo lírios no jardim pela manhã. Só entrei na cozinha uma vez para colocar flores frescas no vaso. O bule de chá estava bom. E o cozinheiro diz: Eu estava preparando o jantar na cozinha. Depois fui ao banheiro para tirar o uniforme. Quando voltei para a cozinha, o bule já estava quebrado. Quem está mentindo? O jardineiro. Dê uma olhada nas flores no vaso. Elas não parecem nada frescas. Bob costumava ser fazendeiro em outro país. Ele criava galinhas. As coisas estavam indo bem e ele ganhava um bom dinheiro. Mas então ele comprou uma fazenda maior em outro país e se mudou para lá. Logo Bob ficou sabendo que as enchentes são muito frequentes nessa área. Mas ele não desistiu e decidiu criar patos em vez de galinhas. Por quê? Os patos sabem nadar, portanto as enchentes não são tão perigosas para eles. Aqui estão 3 fósforos. Você consegue fazer um 6 com eles sem quebrá-los em pedaços? Quem disse que o número precisa ser o padrão 6? Os fósforos formam um número romano 3 perfeito. Portanto, tudo o que você precisa fazer é aproximar os fundos dos 2 primeiros fósforos um do outro e você terá um número romano 6. Você tem 2 ampulhetas de areia, uma de 7 minutos e outra de 11 minutos. Usando apenas essas 2 ampulhetas de areia, como você pode medir 15 minutos? Etapa 1.
Inicie as 2 ampulhetas no mesmo momento. Etapa 2. Aguarde até que a ampulheta de 7 minutos se esgote. 7 minutos se passaram. Vamos passar para a etapa 3. Reinicie a ampulheta de 7 minutos. Nesse momento, a ampulheta de 11 minutos terá 4 minutos restantes para atingir o tempo limite. Assim que o vidro de 11 minutos atingir o tempo limite, inverta a ampulheta de 7 minutos. Nesse momento, já se passaram 11 minutos. Após inverter a ampulheta de 7 minutos, ela terá agora 4 minutos restantes para o tempo limite. Depois que esses 4 minutos se esgotarem, o tempo total será de 15 minutos. Wendy é uma professora de arte. Hoje pela manhã, alguém a enganou colocando cola em sua caneca de café. Ela questionou 3 suspeitos. O Blair disse: "Eu não fiz isso. Eu estava muito ocupado pintando estas lindas flores." O Jason disse: "Eu dormi demais e vim ao ateliê mais tarde do que você." E a Zara disse: "Por que eu faria isso? Você é minha professora favorita." Quem fez isso? Foi a Zara. Há uma caneta de cola no bolso dela. Wendy dá uma tarefa a seus alunos e deixa o ateliê. Depois de um tempo, ela volta e vê este quadro. Ela diz: "Uau, quem pintou esta obra-prima?" 3 estudantes afirmam ser o autor da pintura. Você consegue adivinhar quem está dizendo a verdade? Para resolver este mistério, devemos dar uma olhada nas paletas dos alunos. Somente este estudante tem todas as cores que combinam com a pintura. Wendy sai para comprar alguns alimentos para o almoço. De repente, ela vê um ciclista deitado no chão. Você consegue adivinhar o que aconteceu aqui? Na verdade, o carro bateu no frasco de ketchup. O ciclista acabou de cair por perto e ficou manchado. Wendy recebe uma entrega: 3 caixas idênticas com suprimentos para artistas. Todas as caixas estão etiquetadas incorretamente. A Wendy precisa rotular corretamente todas as caixas, abrindo apenas uma delas. Você pode ajudá-la? Como as 3 caixas contêm os itens errados, a Wendy deveria abrir a terceira caixa. Se ela contiver aquarela, a primeira definitivamente terá pincéis, e a segunda caixa, aquarelas e pincéis. E se ela encontrar pincéis na terceira caixa, a primeira conterá tanto aquarelas quanto pincéis, enquanto a segunda apenas aquarelas. O entregador caminha para fora e grita: "Ei, chamem a polícia! Alguém roubou meu carro!" A polícia inicia uma investigação e encontra estes 3 suspeitos. Um deles é o ladrão. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara está apenas pintando sua cerca, e o terceiro é um jardineiro. Mas o segundo está escondendo um kit de ferramentas no bolso da camisa. Então ele é o ladrão. Wendy vai a uma festa de Halloween. 3 caras a convidam para dançar, mas um deles é um lobisomem. Você consegue adivinhar quem? O primeiro cara está apenas vestindo uma fantasia de lobisomem. O segundo tem alguns arranhões, mas isso não prova nada. Mas o terceiro tem uma cauda de lobisomem de verdade. Após a festa, Wendy se acorda em uma jaula feita de gelo. Ela só tem uma picareta na mão. Enquanto isso, Zack, seu melhor amigo, está trancado com uma furadeira em uma jaula parecida. Você sabe dizer quem vai escapar? Somente a Wendy escapará. O Zack não pode usar a furadeira sem eletricidade. No dia seguinte, Wendy chega ao ateliê de arte. Ela deixa seu café na mesa e vai para o banheiro. Wendy volta e descobre que alguém havia bebido sua bebida. Ela verifica na superfície da xícara se há impressões digitais, mas só encontra seus próprios vestígios. Ela então questiona 3 suspeitos entre os estudantes. O Blair diz: "Desculpe, eu estava lavando meus pincéis na pia, não olhei para sua mesa." O Jason diz: "Desculpe, eu não gosto de café, e além disso estava fazendo uma live para os meus seguidores." E a Rosa diz: "Eu estava me trocando no vestiário para ser modelo para a aula de retrato."
Você consegue identificar o ladrão? É o Jason. Dê uma olhada em seu bolso de trás. Ele está escondendo luvas de borracha. É por isso que não deixou nenhuma impressão digital. Wendy recebe uma chamada de emergência. Alguém havia roubado quadros de sua galeria de arte. Wendy interroga 3 suspeitos entre os visitantes. A Sarah diz: "Eu vim aqui para comprar alguns de seus quadros, mas quando entrei na galeria, as paredes estavam vazias." A Jill diz: "Fiquei cega há 7 anos, então eu não vi nada. Eu só visito esta galeria para usar o banheiro." E o Robert diz: "Por que eu iria roubar este lugar? Eu sou o maior investidor." Quem está mentindo? A Jill. Se ela é realmente cega, por que trouxe esta câmera fotográfica consigo? Wendy realiza exames de admissão para estudantes de arte. Um destes 3 artistas é canhoto. Você consegue adivinhar quem é? É o terceiro cara. É mais fácil para o canhoto segurar uma palheta na mão direita e pintar com a esquerda. Desta forma, sua mão esquerda trabalha e a direita permanece estática. Durante os exames, um cara chamado Bob passa mal e desmaia. A Wendy chama a ambulância e o leva para o hospital. Ela recém conheceu o Bob, então não sabe quem são seus parentes. Mas mesmo assim, a Wendy consegue notar sua esposa no hospital imediatamente. Você também consegue identificá-la? É a primeira garota. Eles têm tatuagens idênticas, e a terceira garota tem um sinal semelhante na bochecha, então ela provavelmente é a irmã do Bob. Os médicos suspeitam de envenenamento. Assim, eles mantêm o Bob no hospital para fazer exames. Enquanto isso, a Wendy retorna ao ateliê e questiona 3 testemunhas entre os candidatos. A Sheila diz: "O Bob já não parecia bem, eu não o culpo. Todos ficaram estressados durante os exames." O Sam diz: "Não tenho ideia de quem o envenenou, mas esta pessoa é insensível." E o Xavier diz: "Acho que o Bob está apenas fingindo estar doente para ser aceito por piedade." No dia seguinte, o Bob liga para o Wendy com os resultados do exame. Ele foi envenenado. A Wendy chama a polícia imediatamente e eles prendem uma das testemunhas. Você consegue adivinhar quem e por quê? O Sam. Ele sabia do veneno antes que os resultados do exame estivessem prontos. Na manhã seguinte, Wendy entra no ateliê e vê que alguém deixou uma enorme bagunça. As telas estão rasgadas e as tintas derramadas por todo o chão. Você pode contar todos os pincéis nesta sala? (13) E quanto aos frascos de vidro? Você consegue contar o número exato? Há 8 frascos de vidro neste ateliê, incluindo este quebrado. Wendy pergunta a 3 alunos seus: "Quem é o responsável por esta confusão?" A Nina responde: "Eu acho que foi o Davi. Ele nunca lava as mãos e as roupas. Ele é tão esquisito." O Davi diz: "Foi a Nina. Ela está com ciúmes porque seus quadros não foram selecionados para uma exposição de arte." E a Amber diz: "Eu não sei quem fez isso. Ontem eu estava me sentindo mal e fiquei em casa." Quem é o responsável por esta bagunça? Dê uma olhada nas telas. Todas estão assinadas. A única que não foi rasgada tem o nome do Davi. Portanto, ele arruinou o estúdio e as obras de seus rivais. Wendy conduz seus alunos ao parque para uma aula ao ar livre. Você consegue ver algum detalhe estranho nesta área? Esta é uma macieira, mas por que há tantas laranjas debaixo dela? 2 estudantes pintaram quadros quase idênticos.
Você pode ajudar a Wendy a encontrar 3 diferenças? Aqui estão elas. E quanto a estes retratos? Você consegue identificar 3 diferenças aqui? Aqui estão. Após a aula, a Wendy se perde ao tentar sair do parque. Ela precisa caminhar através deste labirinto confuso. Você pode ajudá-la a encontrar a saída. Apenas o primeiro caminho é correto. No caminho de casa, Wendy entra em um supermercado. Você pode contar o número de cactos? Seis. Alguém havia quebrado o carro mais caro do estacionamento perto do prédio da Wendy. A polícia interrogou 3 testemunhas para descobrir quem era o culpado. O Carl disse: "Este é o meu carro. Eu estacionei como de costume e fui para casa. A Wendy me acordou com sua ligação." A Gia diz: "Eu estava em uma aula de yoga em um estúdio próximo. Este carro pertence ao meu ex-namorado Carl. Que pena, ele amava este carro mais do que a mim." E o Peter diz: "O Carl é meu vizinho, mas ele não é meu amigo, se você entende o que quero dizer. Eu passei o dia todo trabalhando e acabei de chegar." Quem quebrou o carro do Carl? Foi a Gia. Ela está escondendo um taco de beisebol dentro de seu tapete de yoga.